A paz de Deus com todos, Deus abençoe a todos vocês, um ótimo sábado, que Deus abençoe a cada inscrito neste canal. Eu sinto de cantar o hino 55, glória a Deus. A paz seja em vós. Foi grande a tempestade que no mar se levantou. Ondas cobriram o barco que a todo temor causou. O mestre estava dormindo, foi despertado então pelos que a ele pediam socorro e salvação. Ao seu mandar santo e divinal, paz seja em vós. Ventos e mares se aquietarão, paz seja em vós. Convosco está o Senhor do mar, portanto com fé vós deveis remar, pois Ele está pronto a vos salvar. Tende paz, as ondas cessam de campelar, paz seja em vós. Repreendendo o vento, Jesus aquietou o mar, e houve grande bonança diante do seu mandar. Nas provas e nas tormentas, nele deveis ter fé. Perto está vosso Mestre, que dono de tudo é. Ao seu mandar santo e divinal, paz seja em vós. Ventos e mares se aquietarão, paz seja em vós. Convosco está o Senhor do mar, portanto com fé vós deveis remar, pois Ele está pronto a vos salvar. Tende paz, as ondas cessam de campelar, paz seja em vós. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 295, Fui Senhor por ti remido. Glória a Deus. Fui Senhor por ti remido, para andar em santo amor, neste mundo a ti unido, eu serei um vencedor. Teu amor já me consola, para sempre obedecer a palavra que controla todo esse fraco ser. Seja eu fortificado pelo teu poder, Senhor, para ser santificado
pelo Espírito de amor. Sou teu servo muito amado, com herdeiro teu Senhor, e no reino desejado eu verei o Criador. Glória a Deus. E no 74, vamos produzir frutos de louvores. Glória a Deus. Na doutrina santa dos céus, ensinou Jesus Salvador. Eis que pelos campos lançou a semente, o semeador. Parte da semente lançada consumirão as aves do céu. Juntos no caminho caiu, e frutos, portanto, não deu. Glória a Deus. Outra parte logo cresceu, mas a raiz em si não formou. Entre pedregais foi cair, veio o sol e logo murchou. Outras que caiu entre espinhos, sufocada não pode crescer. Muito tempo não resistiu e veio, portanto, a morrer. Mas em boa terra caiu, outra parte frutificou. Os seus frutos deu 100 por um, para aqueles que semeou. A palavra é a semente que em nós opera com poder. Somos as lavouras de Deus, que quer os seus frutos colher. Vamos produzir frutos de louvor, frutos para a honra e glória de Deus e de Cristo Senhor. Glória a Deus. A paz de Deus, que esteja a paz de Deus com todos. Deus abençoe a todos vocês e uma ótima semana. E amanhã é o Dia das Mães, né? Dia das Mães, como meu esposo fala, o Dia das Mães é todo dia. Todo dia somos mães, mas que Deus abençoe a todas as mamães. Que Deus abençoe e proteja as mamães, seus filhinhos. Que Deus abençoe as mamães que ainda vão ganhar seus bebês, né? Hoje nasce um monte, amanhã nasce mais um monte. Então, que Deus abençoe a todas vocês, mamãe.
E aquelas que perdeu, né, suas mamães, que Deus conforte o coração de vocês, para aquelas que Deus já levou a mamãe de vocês, que Deus coloque a paz no coração de vocês no dia de amanhã, né, que é muito triste para muitas mamães, para muitos filhos, né, ter perdido as suas mães, e vocês que têm as suas mães, dá valor, porque depois que perde que vem a dor, né? E também que nem minha mãe, né? Perdeu meu irmão bem perto do Dia das Mães. Então ela sempre fala, né? Que o Dia das Mães para ela é triste, que sempre vem a lembrança, né? Mas que se vir todas essas lembranças daqueles que nós amamos, que Deus já levou, lembre-se que é só Deus para confortar o coração de cada uma. Que Deus coloca a paz no coração de cada uma. E sabemos, né, que meu irmão está no melhor lugar, ele está no paraíso. E, né, se Deus quiser, eu quero continuar firme e fiel a Deus. Não é fácil, são muitas provas, muitas lutas, muita dificuldade mesmo, mas Deus nos ajuda a vencer todas elas. Quando nós estamos sempre nos pés do Senhor, Ele sempre nos dá a força de vencer a cada batalha, né? Tô arrumando uma posição certa para ficar claro, que quando somos fiel a Deus, quando oramos sempre, não deixamos de orar, nós precisamos sempre alimentar da palavra de Deus. Porque lá que vem a nossa força. O inimigo fez de tudo para mim não estar na casa do Senhor. Ele se levantou de altas maneiras. Ele quase conseguiu, mas ele não conseguiu, porque é como Deus fala, né? Ainda que um justo, né? Caia 7 vezes, eu, Senhor teu Deus, te fortaleço, te ajudo e se precisar te pego no colo. Então, muitas das vezes eu enfraquecia devido às provações que eu estava passando, que eu estou passando, que eu ainda vou ter que passar, né? Até Deus fazer uma obra, né? Mas o inimigo sempre vai lutar nessas partes. Mas quando eu me deixava abater pela tristeza, né? Pelas coisas que eu tava passando, eu comecei a ficar no celular, comecei a ver umas minisséries no celular. Isso já tem acho que uns 6, 7 meses. E pra me esconder, sabe, das dores que eu tava passando. Mas isso tava ficando pior. Por quê? Porque daí se eu não ia pra casa do Senhor me alimentar e receber força, o inimigo tava ganhando, ele tava vencendo. Porque os ataques que ele fazia, ele conseguia atacar dentro de casa, fora ou de redor. Mas quando aconteceu algo, olha pra você ver, quando um justo cai, Deus fala, né? Ainda que um justo caia ou enfraqueça, eu, Senhor teu Deus, te fortaleço. Então, no momento que eu estava ali em fraqueza, vendo essas minisséries, tudo que eu pensei que tinha naquelas minisséries, traição, como que fala? Traição, manipulação, muitas coisas erradas, sabe? Eu pensei assim comigo, aqui nesses ministérios tem tudo que Deus não se agrada, tudo que tá na Bíblia que Deus não se agrada. E daí no dia seguinte eu não deixava de ver os cultos online. No dia seguinte que eu fui ver o culto online, na manhã, tudo que eu falei com Deus e falei naquele momento no sofá, né, nessa minissérie tem tudo que Deus não se agrada, falou na palavra de Deus, falou num filme, tem tudo que Deus não se agrada, tem traição, tem manipulação, tem mentira, tem tudo. Então, tudo que eu falei com Deus naquele momento, Deus falou através da palavra. Então, essa é a importância da gente sempre buscar a palavra de Deus, porque tudo ele fala. E no momento que o adversário ia dar seu golpe final, através de uma ligação, poderia ser talvez um golpe final, ou talvez não, né? Mas talvez sim. Naquele momento, através daquela ligação, que eu deitadinha no sofá, vendo aquela minissérie, e tava fraca já de ir pra igreja, e tava indo, mas bem pouco, sabe? E tava enferma e tudo, gripada e tudo, ruim, o neném ruim, mas eu fui deixando a fraqueza me envolver. Naquele momento, quando houve aquela ligação, eu falei, Senhor, tem misericórdia. E agora, Senhor? Aí é como se fosse um anjo falou, Cata, toma banho, se arruma e vai junto. Porque se você não for, o inimigo derruba a tua casa. Então daí naquele momento, sabe, eu levantei, me arrumei, né, e fui.
Ali, Deus falou assim, você derrubou o castelo do adversário hoje. Hoje você conseguiu derrubar o castelo. Então, ali eu fiquei agradecida a Deus. Eu fui, orei antes de sair, né? E depois orei quando voltei. Agradecida a Deus, que eu falei, nossa Senhor, mesmo eu fraca neste momento, mesmo eu errante assim, deixando a tristeza me abater, o Senhor me ajudou nessa parte. Sim, porque é um justo. Quando é um justo, quando você se abate, você começa a enfraquecer por injustiça, você é justo e Deus te fortalece. Então, eu só tenho assim motivo de agradecer a Deus, porque mesmo na hora, minhas horas falhas e errante, o Senhor sempre esteve comigo, porque Ele sabe qual motivo eu estava naquele momento. Eu estava me fechando na ilusão para não ver o que estava acontecendo em volta. Então, se você está aí sentadinho, vendo TV, triste, abatida pelas suas provas, levanta mulher, levanta homem, levanta, vai orar, vai cantar, vai clamar a Deus, ponha hino na sua casa, tenta assim evitar os hinos que te faz chorar, que te entristece, que eu estava ouvindo sempre. Então, aqueles hinos que muda o seu sentimento, evita ele, ponha os hinos que alegram a tua alma, porque alegrando a tua alma, a tua fé é acrescentada. Quem estiver triste por causa da mamãe, do papai que Deus já levou, por causa de um filho, uma filha, né? Canta hino. Se você não sabe cantar, coloca louvores na tua casa e dá glória a Deus. Antes de eu voltar para a igreja, eu escutava muito Franciele, não tô aqui, como que fala, né? Comercializando. Mas eu gostava de Franciele, aqueles hino Sabor de Mel, então eu ponhava muito louvor em casa, e eu sentia assim como se fosse um vento veemente entrando dentro da minha casa, e eu cantando assim, sabe, me dava aquele arrepio assim no corpo, arrepiava tudo assim. Ali eu sabia que mesmo eu fraca, fora da igreja, errante, o Senhor estava presente na minha vida. Então essa é a importância, mas é necessário que você ponha hino, porque você ponha no hino, louvor, tudo aquilo que se diz Deus, chama Deus. Tem rap que tá em nome de Deus, mas não tem nada de Deus não, tá? Me perdoe. Mas coloca louvores na tua casa, traz alegria para dentro da tua casa, traz a presença de Deus, que ela é a melhor coisa dentro da tua casa. Começou uma contenda, uma discussão, uma briga, coloca louvor. Até quando começa discussão no teu vizinho, você coloca louvor, eu já vi isso, prova viva. Começa a discussão na casa dos seus vizinhos, assim, de repente, você coloca louvor, o Espírito de Deus que entra na tua casa, ele sai rondando em volta da tua casa, manda todos os espíritos ruins embora. O espírito da contenda, da destruição, da discórdia, Deus coloca tudo para correr. Então, a gente temos que ser a luz da nossa vizinhança. Tem que ter uma luz na vizinhança. Tem que ter sempre alguém que chama Deus por perto. Porque Deus cuida do bairro, Deus cuida da casa, Deus cuida da cidade, Deus cuida dos vizinhos. Então, traz Deus para perto de você. E você pode ter certeza que a sua vida vai mudar. Deus não promete riqueza, não. Deus promete a salvação da tua alma. Mas esse é o primeiro passo. Coloca louvores que você gosta, louvores que falam sobre Deus, que a tua casa vai mudar. A paz de Deus vai entrar dentro da tua casa. Sai desse sofá, levanta, deixa de desânimo e receba força em nome do Senhor Jesus, mulher, homem de Deus. Você que ainda não serve Deus, faça isso que eu tô falando, a melhor receita. É isso que me chamou na graça de Deus de novo. Quantas vezes eu escutei o hino Sabor de Mel? Deus falando que ia levantar aquele hino do trono, né? Deus levantando o trono. Eu não lembro muito mais assim, porque faz tempo que eu não canto. Mas em 2016, 2015, 2014, cantei muito esses louvores. E eu lembrava muito, né? Até minha filha falou assim, nossa mãe, você não lembra mais dos hinos? Não, não lembro. Por quê? Porque daí agora eu, né, vou escutando só os de agora, o da minha igreja, né, que eu sirvo a Deus, e os outros hinos avulsos que os irmãos colocam, né, no YouTube, e daí acabo não cantando aqueles do passado. Aí você vai desacostumando, mas todos são louvores a Deus. Tudo que é louvor para honra e glória de Deus é louvor para Deus. E lembrando, vou falar para vocês, um dia, 2018 mais ou menos, teve um apagão lá no meu bairro, né? E no Paraná. Teve um apagão lá. E eu tava cantando hino naquele momento, no celular.
Então, daí quando teve apagão, acabou a luz, acabou tudo no bairro inteiro. E demorou chegar, chegou, acho que foi 11 horas, meia-noite, bem tarde. Aí naquele momento eu falei, eu vou parar de cantar agora? Não, continuei cantando. Mas não tinha nada pra você fazer, porque ficou tudo escuro. Então eu continuei cantando ali. E daí tinha um vizinho, lembrei agora, tinha um vizinho que ele falou que só dormia com música. E ele falou, e agora? Eu não vou conseguir dormir sem música, sem nada. Aí eu cantando, ele disse que pra mim, né, no outro dia, ele falou, nossa, Denise, você tava cantando lá, eu não durmo sem música, eu não consigo dormir sem o rádio ligado. Mas eu ouvindo você cantar, me deu assim uma paz no coração, eu deitei e dormi. Quando eu acordei foi logo no horário de trabalhar. Então, é isso, você transmite a paz pros seus vizinhos. E meu irmão disse que escutou do outro lado da rua. Ele meteu a boca em mim. Ele, onde você viu? Você é da Assembleia? Você é da congregação? De onde você é cantando outros hinos de outras igrejas? É da Deus Amor? Ele falou assim, tá? Vou falar a verdade pra vocês. E daí eu falei, por quê? Aí ele, falei o nome dele, né? Eu falei, mas por que você tá falando isso? Ele falou, porque eu ouvi daqui de casa você cantando o hino, lá, louvores de outras igrejas, você tem que saber de onde que você é. Eu acho que você vai sair da igreja, você não vai ser coisa nenhuma. Olha pra você ver, é a realidade, é a verdade. Aí eu me entristeci, né? Pensei, nossa Deus, pensei que eu tava alegrando alma, né? E de repente meu irmão veio falando isso. Aí quando foi à tarde, o vizinho falou sobre isso, dele dormir em paz. Eu falei, não, alguém falou bem, né? E quando foi à noite que eu fui congregar, Deus falou assim: todo louvor, toda a honra e toda a glória seja dada para Deus. Todos os louvor que você cantar, que está falando sobre Deus, está exaltando Deus, todos eles chegam no céu. Olha, meninos, me arrepiou. Olha, me arrepiou. Aí falou todo louvor que é para honra e glória de Deus, todos louvor que exalta a Deus, ele chega no céu. E Deus ouviu todos os louvor que você cantou. Então ali eu fiquei em paz. Aquela tormenta assim que meu irmão colocou no meu coração, aquela tristeza que ele causou, que ele tirou toda a alegria que eu cantei, que eu recebi num dia antes, ali naquele momento, Deus devolveu tudo no meu coração. Deus estava vendo tudo. Então, não foi só a alma daquele vizinho naquele momento que acalmou, foi muitas outras almas. E muitos que às vezes estavam aflitos, né, com medo, no escuro, conseguiram dormir, porque eu pensei assim, que a pouco esse povo vai gritar: ô, sua louca, sai da janela. Cala a boca, né? Não via uma palavra sequer. Ninguém reclamou. E eu cantava alto mesmo. Eu canto mesmo. Igual eu canto na igreja. Eu cantava alto mesmo. E porque, sabe por que eu canto alto? Porque eu penso assim, quando eu tava cantando as músicas do mundo, a sertaneja eu não gostava muito não, mas as românticas, as outras músicas, eu não cantava alto, eu não ponhava meu som para estrondar na minha casa. Então, se eu fazia isso quando eu estava no mundo, por que agora que eu estou servindo a Deus que eu tenho que ter limite? Por que eu não posso cantar alto? Por que eu não posso dar glória a Deus? Por que eu tenho que abaixar o rádio? Então, se eu estava no mundo ponhando música alta e nem um vizinho nunca reclamou comigo, por que eles iam reclamar depois? Então, meus amigos já me conheciam. Se eu escutava música alta, eles nunca foram reclamar, graças a Deus, de eu colocar hino alto. Então, todo louvor, toda honra e toda glória que seja dada para Deus, ele recebe. E ele entra como um vento veemente na tua casa, trazendo paz, tranquilidade, fé, esperança e trazendo a certeza que você vai vencer mais um dia, mais um mês, mais um ano, tá? Eu falo demais mesmo, tá? Já é 23, 24, mas que Deus abençoe a todos vocês. Vocês que chegou no final desse vídeo, para me saber que vocês chegou, deixa o joinha aí, deixa uma paz de Deus, um amém, tá? Que Deus abençoe a todos, seja qual estado, cidade, país que vocês são, seja de onde for, tá? Eu deixo aí meu abraço para vocês e a santa paz de Deus com todos. Amém.